Só que essa buzinada foi aqui no meu escritório. Se eu ouço 2, 3 buzinadas, de repente o escritório começa a me incomodar. Alguém liga para ir para o trabalho, com o meu coração acelera. E como eu tenho que pegar o ônibus, eu começo a ter fobia social, agorafobia. Aí eu vou lá para o terapeuta dizendo, cara, eu tenho agorafobia. E aí ele vai dizer, vamos tratar a agorafobia. Não! Isso é uma estrutura muito, muito bem encriptada no cérebro para te proteger de alguma coisa, porque ele não quer que tu vá para lá. É só isso. É por isso que o primeiro pilar daquilo que ensino na minha formação eu não vou ficar te ensinando técnicazinha, eu vou te ensinar a entender esse complexo para ficar fácil. É por isso que o primeiro pilar daquilo que eu ensino se chama o problema não é o problema. Essa é uma frase antiga, não é nem eu que inventei, eu peguei da época do yoga, já tem muito tempo. Mas essa ideia de um contexto na hipnoterapia, porque eu vejo na hipnose, na hipnoterapia, os terapeutas querendo utilizar essa visão cartesiana, dualista, de você é o cara que tem problema, você tem um sintoma, você me empolgou, calha a boca, agora eu vou fazer um switch para tirar o seu problema e volte para casa e não apareça mais para mim. Não! Aquele ser humano que está com um problema, ele tem um conflito. E o cérebro precisa criar uma estratégia de sobrevivência para trazer aquele conflito emocional à tona. Então, aquilo que você chama de problema, de sintoma de dor, de sofrimento, é apenas uma minúscula ponta de um iceberg e tem todo um complexo humano lá dentro. Quantas vezes eu trabalhei já com pessoas que tinham fobias bobas, simples, que tinham associação com abandono de papai, abandono de mamãe? Quantas vezes eu atendi mulheres e homens que tinham medo de dirigir ou pânico para dirigir e tudo estava associado a uma questão de aceitação do papai, aceitação da mamãe? Essa semana, semana passada, atendi uma menina lindíssima, modelo, tinha sido modelo, com anorexia. Anorexia, fazia muito tempo que não via uma mulher com o grau dela. Eu olhava para ela, ela estava em hipnose, por exemplo, a perna, o tamanho do meu braço, dava para ver assim a crista ilíaca dela. Tudo porque aos 9 aninhos de idade, ela achou que a irmã dela ia morrer afogada. Não afogada de cair na piscina, mas afogada porque comeu, engasgou. 20 anos depois, essa menina, a irmã dela engravida, passa mal, a mente dela traz à tona aquilo e diz não coma mais. Faz 4, 5 meses que a menina parou de comer. Aí vamos tratar a anorexia? Vamos. Ah, olhe para a comida. Comida não é seu inimigo. Comida é bom. Vamos, coma junto com alguém que você ama. Agradeça a comida. Pega a comida perto de você e você vai perder o medo da comida. Me desculpe falar com esse tom de voz idiota, porque eu sinto muito, é idiotice lidar com um ser humano desse jeito. Tudo que essa menina quer era que a irmã não sofresse. Se vocês tivessem visto o quanto essa menina chorou ao trazer à tona a compreensão de que ela estava sofrendo porque ela não queria que a irmã morresse. E veja, a irmã engravidou hoje, a irmã está feliz, mas teve uma complexão boba nos primeiros meses. A mente associou aquilo com perda. Eu tive uma cliente que ela tinha fobia de avião. E ela era palestrante, inclusive campeã mundial de palestra, oratória, animal. Ela sempre voou, mas de repente ela não quis mais voar. Tudo porque ela grávida, isso alguns anos atrás, ela grávida, ela no quarto não queria aquela gravidez. No dia seguinte pegou o avião teve uma turbulência, ela teve sangramento. Ok. Só que a partir dali ela começou a ter desespero, né? Medo. É desespero para voar a ponto de sabotar os trabalhos dela, a ponto de ela não querer ir mais para as palestras e trabalho, porque ela não queria mais pegar avião. Tudo porque no momento que ela não quer ter filho, avião, sangramento, a mente associa com o sofrimento que ela teve quando o irmãozinho dela morreu quando ela era criança. E ela está carregando o caixão do irmão para o cemitério. No momento que o cérebro dela hoje entende, uau, vai acontecer a mesma dor, para tudo, não entra mais ali. O avião não é o problema dela. O avião faz parte de uma adaptação. Quantos homens e mulheres você conhece que estão num casamento ridículo, para não dizer perigoso, apanhando, não tem respeito, não tem sexo, não tem amor, os filhos estão sofrendo, anos assim, inclusive, com essas pessoas que passam anos sem transar, morando em quartos separados, mas são casados. E aí você olha para a pessoa e ela é inteligente, ele é inteligente.
não são idiotas, são pessoas bem formadas, às vezes pessoas religiosas, mas elas não conseguem mudar o comportamento delas. E por quê? Porque elas são idiotas e alguém tem que pagar, ela tem que pagar para alguém chegar para ela e dizer: ei, seu casamento é ruim, você precisa mudar. Não adianta falar isso para ela, ela sabe. A parte racional associada à tomada de decisão dela sabe. Só que tem um cérebro muito mais antigo que é baseado totalmente em reações implícitas. Existem associações que a gente não consegue mudar simplesmente tirando o sintoma ou o problema. É uma questão de adaptação. Papai e mamãe normalmente, mas não exclusivamente. Até dei o exemplo aqui da menina com a irmã. Então, quando no método CRAS, que é essa abordagem de terapia, eu peço para o meu terapeuta entender que o sofrimento ou o discurso que o cliente usa é uma justificativa, ou num termo mais bobo, é um mimimi. Por que mimimi? Mimimi em inglês é eu. Eu sofro porque o meu marido, porque a minha esposa, eu sou o coitadinho, meu papai, minha mamãe, ai, ai, ai de mim. Eu sou uma criança, cuide de mim, mimimi. Então, quando o seu cliente fala com você, você, terapeuta, tem que entender que esse mimimi dele é um discurso racional, desenvolvido para quê? Para proteger o problema de verdade. Rafael, mas está me fazendo sofrer. Veja, para o teu cérebro não é sofrimento, é uma adaptação, é uma questão de sobrevivência, porque o grupo fez isso. O grupo ajudou você, o teu cérebro aprendeu a sobreviver desse jeito. Então, quando a gente fala de o problema não é o problema, na abordagem da terapia do método CRAS, é porque o discurso que o seu cliente utiliza, a racionalização, a história que ele te conta, é só um mecanismo de defesa, não é o problema. Quando o seu cliente diz que o problema dele é a fobia de elevador, é o medo de falar em público, é a insegurança, é a procrastinação, eu sei que não é verdade. Não é que ele está de sacanagem mentindo para mim, querendo me enganar. Não é. É o cérebro simplesmente desenvolvendo um processo extremamente adaptativo que começou em algum momento que ele não sabe. Talvez ele até associa, mas ele diz, não, isso é ridículo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hoje eu tenho medo de avião. Por que, que o meu medo de ter caído do cavalo vai ter a ver com isso? Ou por que, que aquela vez que eu caí de cavalo vai ter a ver com isso? Ele não cria uma associação. Porque nós somos criados, de novo, Descartes, penso, logo existo. Eu preciso saber do problema para saber que existe um problema. Eu preciso lembrar do problema para saber que existe uma causa. Mas não. O cérebro humano não foi feito para ficar analisando essas informações para gerar. Ele simplesmente se baseia em processos rápidos de sobrevivência. Deu certo uma vez, pega e toca reto. Segue ali. Para quem é psicanalista, vai ver que muito disso que eu estou falando, você já conhece. Porque, no final das contas, muita coisa que Freud falava, ele tinha, claro, ele errou muita coisa, porque era o que ele tinha na época disponível, né? Mas muitas das intuições que ele teve em consultório, hoje, quando eu atendo, é a mesma coisa. Está ali um processo de defesa, muitas vezes associado com papai e mamãe, não necessariamente com questão sexual, que ele forçou muito aquela barra, mas muitas vezes é uma simples e pura questão de aceitação. E que, inclusive, faz com que, na fase adulta, nós desempenhemos papéis que não são nossos, para quê? Para agradar papai e mamãe. Papai e mamãe morreram, Rafael, faz 20 anos. Não importa. O seu cérebro, ele reutiliza as mesmas cadeias neuronais. Quando você nasceu, veja, se eu corto a minha pele, um monte de célulazinha vai juntar aqui e vai fechar a minha pele aqui. Só que o cérebro não é assim. A gente fala de neurogênese, beleza, mas o cérebro, ele consome muita caloria, não dá para ficar toda hora criando um monte de neurônio lá dentro. Então, aquela cadeia neuronal que estava lá quando tu nasceu, aquelas redes neuronais primárias, estão aí dentro até hoje. Aí você tem 50, 40, 70 anos de idade e você pensa e faz exatamente como você aprendeu a fazer com 1 aninho de idade. Aí você está casado, casada, o seu marido ou sua esposa chegam em casa e ao invés de te dar bom dia, ele olha para o cachorro, olha para a cachorra e diz, bom dia, neném. E você está aqui do lado e diz, que filho da puta. Eu sou um bosta, eu sou uma feia, será que ele não me ama? Será que ela não me ama mais? Não, ele nem te viu ainda. Ela nem te viu. Só que na mesma hora que você viu
aquela pessoa entrar e falar com o cachorro, na mesma hora, pum, o cérebro associa com o que aconteceu. Rafael, mas eu não lembro disso. É claro que não é para lembrar, senão tu vai acabar com a caloria do teu corpo. O teu cérebro aprende e faz. Aprende e faz. Veja, é um exemplo simples que eu gosto sempre de dar. Essa caneta. Isso é uma caneta. Você teve que pensar para entender que é uma caneta? Não. E veja, o simples fato de eu pegar a caneta, olha como eu já seguro a caneta. Eu peguei para mostrar para você. Por que eu não pegasse a caneta segurando assim? É porque para o meu cérebro, no momento que eu vejo esse negócio, lá dentro eu sei que tem uma função. Eu não preciso pensar. Eu preciso fazer. Então, quando eu vejo a minha esposa chegando e vendo um cachorro, eu não preciso pensar, ó, meu papai não olhou para mim quando ele chegou em casa com 1 ano de idade. Eu preciso me sentir triste. Ó, não. Basta eu ver isso acontecendo e pum, o cérebro reage, aprende. É por isso que eu chegar lá no meu terapeuta e dizer, ó, quando meu marido, quando minha esposa chega em casa, eu fico triste. É só uma estrutura de defesa, não é o seu problema de fato. Isso é só um mecanismo de proteção onde o seu cérebro aprendeu a adaptar algo que está lá dentro. Ele não faz por maldade, ele faz simplesmente por uma questão de sobrevivência. Porque é muito mais fácil e econômico reaproveitar algo que sempre deu certo, inclusive a nível fisiológico, do que toda hora ficar desenvolvendo uma cadeia neuronal nova. E aqui já sai bastante de Descartes. Para o método CRAG, eu falo, nós não somos dualistas, nós somos monistas. Inclusive que eu, estou de acordo com a abordagem nutricional, psiquiátrica, você precisa comer bem, precisa dormir bem, precisa exercitar bem, precisa transar bem para ter uma vida saudável. Não adianta ficar fazendo auto-hipnose se você tem uma vida bosta. Você tem que fazer a coisa dar certo, tem que dormir bem, tem que ficar bem com as pessoas que você ama, tem que comer coisa boa e não ficar comendo miojo e Coca-Cola todo dia. Eu sei que é gostoso, mas não todo dia. Fez isso, faz auto-hipnose. Aí a vida dá certo. Porque tudo faz parte do contexto. Hoje mesmo estou programando o meu Instagram. Já é sabido que crianças que sofreram maus tratos, negligência infantil, baixa questão socioeconômica e abuso, a amígdala e o hipocampo têm severas reduções. A amígdala e hipocampo diminui de volume comparado a uma criança normal. O que isso significa? Que essa criança, quando for adulto mais tarde, qualquer coisa de estresse vai fazer ela surtar. Porque o cérebro dela não está pronto para essa carga emocional. Então não é uma questão puramente genética, é toda uma questão de adaptação. E o problema que hoje cerca você, cerca a pessoa, cerca o seu cliente, é o mecanismo de defesa. É a maneira como o seu cérebro aprendeu a te defender sobrevivendo. Hoje você continua fazendo igual. Só que o que você chama hoje de problema já não é mais o que gerou. É por isso que você se perde tanto. É por isso que ter uma abordagem empática, uma abordagem profunda, uma visão que vê o ser humano como um todo, ela não deve ser sintomática. É claro, não é para a gente ignorar o sintoma. Por exemplo, o cara tem esquizofrenia. Não é para a gente ignorar ser bobo. O cara tá obeso. A gente sabe que tem uma questão emocional, mas ele tem que ir no nutricionista. O cara tem problema de coluna, ele tem dor crônica. A gente sabe que tem questão emocional. Eu já atendi pessoas que entraram de bengala no meu consultório e saíram andando normal, da mesma consulta. Porque tinha questão emocional. Mas isso não significa que ele não tem que ir no fisioterapeuta botar a coluna no eixo de novo, por exemplo. Por isso que a gente tem que ser responsável. Ali no Instagram hoje, hoje eu coloquei a questão de aumento de seio. Dá para aumentar seio pela hipnose? Eu sou muito cuidadoso com as coisas que eu falo. Há questões emocionais associadas a desenvolvimento hormonal na infância que hoje podem estar atrapalhando uma mulher? Sim. Agora, eu dizer que 3, 2, 1, durma, agora o seu peito está aumentando, cara, é insensatez demais. Só que tem gente que quer acreditar nessas coisas. Porque tem artigo científico que diz, artigo científico da década de 70 com 3 mulheres que aumentaram e depois reduziram. Então eu vejo assim que nós que somos formadores, a gente tem que falar da hipnose com paixão, porque é uma coisa incrível, mas com cuidado.
Dá para tratar a hipnoterapia pessoas com borderline? Claro que dá. Só que com cuidado. Porque uma pessoa que já está em borderline já tá surtando. E você está mexendo com emoções que já estão à flor da pele. É necessário, sim, uma intervenção médica, pelo menos no começo, para ajudar a equilibrar um pouquinho esse cérebro que já está surtando. Isso é passivo. Na medicina, borderline não é nem questão química. É puramente pessoas que, a maioria, sofreu severos abusos emocionais na infância. E hoje qualquer coisa ela estoura. A exemplo do que eu acabei de falar, de como a amígdala e hipocampo têm severas reduções de volume em crianças que sofreram abusos, maus tratos ou dificuldades socioeconômicas nos primeiros anos de vida. Porque está no teu cérebro. Dá para reverter isso? Dá para diminuir? Claro que dá. É por isso que nós temos que ser responsáveis, ensinar direito, ensinar com cuidado. E quando a gente é terapeuta, a gente tem que ensinar com amor. Porque o sofrimento que o nosso cliente tem, o problema dele, não é o problema dele. É um mecanismo de adaptação onde normalmente tem questões associadas a apego afetivo, papai e mamãe. Quantos homens eu atendi fracassados na vida que não queriam ser maiores que papai? Só que isso está lá dentro dele, ele não sabe, a nível consciente. Porque quando isso aprende, o cérebro ainda está em formação ainda. Não existe um córtex pré-frontal bem desenvolvido para ele tomar a decisão voluntariamente. Quantas mulheres eu já atendi que não tinham orgasmo porque aprendeu da mamãe que mexer na pepeca é feio, é ruim, não pode? Tá lá. Você acha que uma menina quer desobedecer a mamãe? Não. Uma vez aprendido aquilo, toca a vida em cima daquilo. Pronto. E não deixa mais ninguém fazer algo diferente do papai e da mamãe. Então, a gente que é terapeuta tem que ter cuidado, tem que entender o ser humano como um todo, tem que ter empatia, porque o sofrimento do cliente não é o problema real dele. É uma maneira de justificar o que ele está sentindo. É para isso que a gente tem que saber fazer terapia. Muito mais do que fazer hipnose, muito mais do que fazer PNL. Saber fazer terapia. Então, você vai me ouvir no método CRAS, eu falar terapia não é tirar sintoma. Terapia é reeducação. Só que, Rafael, o meu cliente não sabe o problema dele. Exato, é por isso que você tem que aprender a fazer a abordagem correta. Porque aquilo que ele justifica é a maneira como ele vê hoje, na fase adulta, o problema dele. Mas não é o problema de fato dele, que está vinculado a questões, inclusive, afetivas. E eu não sou melhor do que o pai, do que a mãe dele para dizer que está certo ou errado. Eu preciso ajudá-lo a vê-lo por conta própria e não encaixotá-lo em pressuposições que outros livros ou outros terapeutas falaram. Então, eu não vou dizer, o seu problema é crença porque eu li no livro tal. Não existe. Para mim, se eu atendo 10 pessoas, são 10 vidas diferentes, 10 problemas diferentes. Eu não uso nada do que usei no cliente anterior no meu cliente novo. É claro, tem a estratégia básica, né? Mas, por exemplo, no meu cliente anterior, o problema era com a mamãe. Então, o seu problema vai ser de mamãe também. Isso não existe. Eu vejo pessoas dizendo assim, você tem problema de coluna, é falta de se curvar para papai e mamãe. Talvez numa pessoa aquilo foi certo, mas eu não posso generalizar. Porque no momento que eu generalizo, eu já estou sugestionando você. E basta você ver que todo mundo que está assistindo essa aula aqui, sem exceção, todo mundo já teve problema com papai e mamãe na vida. Por mais que tenha sido, por exemplo, quando o pai não comprou a bala ou a Barbie que você queria. Mas tá lá. Então, se eu digo assim, você tem problema de coluna, é porque você não respeitou seu pai, sua mãe, você na hora diz, é verdade, faz todo... É claro que faz sentido, porque é uma dor universal. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente sugestiona as pessoas. Eu não sugestiono meus clientes. Ele traz a dor dele, eu digo, eu entendo você, fecha os olhos. Eu não fico debatendo com o mimimi dele. Eu simplesmente digo, entendi. Você sente o negócio aí dentro? Sinto, está me incomodando. Ok, feche seus olhos. E eu começo o processo de terapia. É assim que funciona no método Crash. Rápido, direto e focado. É isso. Gostaria de abrir para as dúvidas. Pô, que bacana. Eu não sei se... Eu fiquei impressionado. Assim, a gente tem 10 minutos ainda, Rafael. Né? Eu estou pensando aqui se isso é antropologia, se isso é neurociência, se isso é psicogenética, se isso é filosofia jurídica. Cara, sensacional. Esse é o Parabéns. método Crash. Esse é o método Crash. Eu ia chegar Na lá. verdade, sim, o método Crash, ele é uma abordagem, tá? Ele não necessariamente não seria ético dizer que eu estou criando. Porque, na verdade, muitas coisas que eu ensino vêm do yoga. Muita coisa, isso é neurociência. É que assim,
A neurociência hoje ela está mostrando o que Patanjali falou 2.200 anos atrás, por exemplo. Teve um dia que eu estava estudando aqui a abordagem da resposta fisiológica, aí eu fiz o desenho, eu falei, cara, mas eu já vi esse desenho em algum lugar. Aí eu fui ver nos meus livros de Samkhya, que é uma filosofia yogi, não é uma filosofia yogi, uma filosofia hindu muito antiga, que os caras davam a mesma formatação daquilo que a neurociência hoje explica no funcionamento do cérebro. Eu falei, caralho, que legal! É claro, não estou dizendo que os yogis antigos eram neurocientistas, mas que eles empiricamente sabiam, através da observação, muitas coisas que hoje a gente consegue, com o equipamento certo, provar. E isso é demais. Dá para mudar, melhorar, muitas coisas que Freud falava também estava certo. Hoje dá para ser mais assertivo. Na minha formação, quando eu levo lá o equipamento para observar a variação cerebral, quando a pessoa está em hipnose, está tendo alucinação, quando está em terapia, quando, por exemplo, eu faço terapia de partes e o cérebro altera a frequência de acordo com o papai, a mamãe, ou a criança, ou o cliente adulto, com perdão da palavra, é do caralho. Aquilo que os antigos analistas diziam 100 anos atrás, hoje a gente consegue mostrar num telão o cérebro do cara mostrando que o Freud ou Eric Berne estavam certos. Só que Skinner chegou com o ratinho e disse, não, eles estão errados. Aí tá bom. Eu vejo no ratinho. Hoje eu mostro no telão que eles estavam certos. E isso é demais. E isso Rafa, é crescer. Você falou do Skinner. Eu lembrei muito do Pavlov, né? Do funcionamento clássico, né? Sobre essa questão da buzina e tal. Assim, a gente sabe que o seu tempo é escasso. Vamos combinar o seguinte, né? Aquilo que a gente já tinha combinado. Você tira esse tempo agora para falar sobre o seu método, sobre o seu trabalho, né? Fala aí como que você trabalha, de que forma, quais são as turmas liberadas, seu Instagram, seu Não, isso contato. aí, depois quem quiser meu Instagram, tu passa. Eu já falei bastante. Se alguém quiser tirar dúvida, fala aí. Então, Aproveita para beleza. Então, tirar vamos dúvida. passar para a dúvida. Gente, eu vou abrir aqui. Quem tiver dúvida, então, né? Já vou passar, então, para a dúvida. Quem tiver dúvida, Luciano, Gisele, fique à vontade. William, fique à vontade para abrir o microfone de vocês. Os demais, caso queiram fazer perguntas, manda aí no bate-papo. A gente reproduz aí, por gentileza. Gisele, William e Luciano, fique à vontade. Fechou. Eu avisei que era foda, só queria dar esse adendo. Dito isso, eu vou ler aqui as perguntas do Raul. O Raul passou perguntas bem legais e depois eu também do Adalberto, que ele tinha mandado anteriormente. O Raul perguntou assim, tá errado ressignificar o barulho da buzina? É necessário voltar na causa para resolver o problema, no caso do acidente de carro, né? Foi a pergunta dele. Ah, certo. Vamos lá. Assim, imagina que você tá com dor de cabeça. Toma um remedinho, toma analgésico, beleza? Melhorou, dor de cabeça foi embora. Só que no dia seguinte a dor de cabeça volta. Toma remédio, melhora. Dia seguinte a dor de cabeça volta e assim vai. Então, é possível criar um processo onde eu tiro a percepção que você está da buzina? Tem problema, vou tirar essa percepção. Só que tudo que o cérebro faz, ele tem um propósito, que é o Erickson dizia que é um propósito benéfico, que hoje as pessoas associam o benéfico de moral. Não, o cérebro não é moral. O cérebro não está nem aí para tua moral. O cérebro quer te fazer sobreviver, não importa como tu faça isso. Então, o cérebro, se você hoje tem um problema com a buzina, entenda que o teu cérebro tem um propósito para isso. Se você vai lá e desliga esse interruptor, é como se você estivesse dizendo, olha, não quero saber o porquê, só não quero sentir. E lá dentro o cérebro diz, como, porra? Levei 350 milhões de anos para desenvolver uma resposta para ti, tu não quer mais a resposta? Que sacanagem é essa? Aí ele vai lá e bum, dá uma porrada de outro jeito. Aí o que a gente faz? Vai lá e toma remédio, cria uma não sei o quê, e assim vai. A gente fica numa briguinha. A gente tem que entender o que o cérebro realmente está trazendo para a gente. O nosso sistema nervoso é uma maravilha. Só que está um pouquinho defasado, mas é só isso. E entender a causa, isso é uma briga que eu tenho também, porque não é a causa que importa, é todo o processo de adaptação. Então, regressão à causa é uma abordagem, é uma ferramenta útil, mas não é ela que vai fazer o processo mudar dentro de você. É aí que entra a terapia. É isso que eu falo. Que quando eu digo que a minha abordagem não é uma abordagem de hipnose, é uma abordagem de terapia. Porque eu não vou dar ênfase à regressão. Eu vou dar ênfase a você entender o que está por trás do ser humano e trabalhar a associação que aquela dor tem em você. Respondido? Acredito que sim. Respondido, Raul?
Isso, É muito, acredito é, que Foi eu sei que é respondido, muito, né? eu sei que é Eu tô muito muito, disruptivo o que eu falo, mas é assim mesmo. é que eu tô muito influenciado pela comportamental, é isso que eu fiz. É, assim, a comportamental, assim, a gente às vezes briga, pega no pé, mas, assim, eu acredito que nenhuma terapia ela deve ser descartada. Nenhuma terapia deve ser descartada, tá? Só que a gente tem que entender em qual momento ou qual contexto talvez a gente devesse utilizar aquilo. Então, por exemplo, assim, eu digamos que eu tenho o hábito de chegar em casa, abrir a porta e reclamar. Ok, quem sabe mudando o jeito, a abordagem, entendendo o porquê, beleza. Só que tem coisas que elas estão muito aqui dentro, apertando a garganta. Simplesmente desfocar em outra coisa, fazer um mindfulness, fazer uma terapia da gratidão, um potinho da gratidão, talvez não sejam suficientes. Tem que ir um pouco mais fundo. É aqui que eu entro, é aqui que eu trabalho. Inclusive, no meu trabalho, eu sempre digo assim, cara, o meu trabalho é como um laser. É muito bom, mas muito limitado. Ele vai direto e explode. Às vezes, tem pessoa que precisa de um trabalho de um coaching, tem pessoas que têm que fazer um trabalho com um analista por mais anos, com um psicólogo por mais anos, e está tudo certo. O importante é o cliente e a pessoa estar se sentindo feliz e estar melhorando como sociedade. É isso que pelo menos eu acredito. perfeito. Crash, eu não sei se como que tá, tem 2 minutos para aula, não sei se você vai precisar sair já. Sim, eu vou precisar dar uma saidinha já. Se, a não ser que tenha alguma última dúvida aí, que daí eu já respondo rapidinho. Tem mais uma que eu acho que é legal, que foi o Adalberto que perguntou, que ele Fala falou aí. assim, o indivíduo com hipocampo e amígdala diminuídos, devido a um problema e tal na infância, como você citou. A Aham. hipnoterapia pode ajudar esse sujeito? A resposta é Olha, bem simples. eu acho que a hipnoterapia talvez seja a única que realmente vai trabalhar ali. Porque isso está num processo, numa estrutura tão bem compactada, tão bem feita, que qualquer outra abordagem racional vai apenas ajudar a controlar a explosão, mas não realmente lhe tirar aquela dor que está lá dentro. O que é controlar a explosão? Vamos dar um exemplo. Você está no trânsito e aí você levou uma fechada de um carro à frente, sei lá, uma buzinada. E aí você tem o hábito de xingar, de querer jogar o carro em cima do outro, de bater, você fica louco. Aí você aprende que não precisa fazer isso, que é feio, que é errado, pode dar multa. E aí o terapeuta, ele diz assim, olha, quando você quer explodir, respira. Pensa que o cara que te fechou, ele está indo levar a avó no hospital, por isso que ele te fechou, não é por mal. E você não precisa perder tempo, pensa no seu filho. Aí você faz aquilo, vem aquela coisa ruim, aí você pensa no filho, pensa que ele está levando a avó e pronto, você fica calmo. E aí todo mundo vai dizer, a terapia deu certo. Não, eu simplesmente mascarei uma resposta. Não é porque eu mudei o gatilho que a energia elétrica saiu. Aqui não tem um interruptor aí. Não é porque eu mudo a cor do interruptor que a energia elétrica não está mais ali no interruptor. E as pessoas se enganam com isso. Olha, aquele interruptor é branco, ele me irrita, então vamos pintar de amarelo? Oh, agora sim. Mas o que está por trás dele? As pessoas não são treinadas para ver isso. As pessoas são treinadas para tirar o problema e não ver o ser humano. Perfeito. Crash, Tranquilo? teve o Flávio, o Herberto também agradecendo aqui. Só gratidão. Muito Que obrigado, bom, que de bom. verdade. Galera, obrigado pela gentileza, pela disponibilidade. Se alguém precisar falar comigo, aí fala com a equipe, com o Luciano, com o Ed. E o meu Instagram, Rafael Crash, pode entrar lá, Rafael Crash, meu YouTube, Rafael Crash, Facebook, Rafael Crash, mas nem entro mais no Facebook, nem sei mais o que é isso. Tá Rafael, bom? muito obrigado. Rafael, muito obrigado. Eu vou te mandar depois o material, assim, da forma que a gente combinou. Certo. Né? Obrigado mesmo pela sua humildade. Eu falo que é humildade intelectual quando você realmente sabe o seu nível, mas você sabe, alguém precisa de conhecer. Receba meu abraço, o abraço da equipe, o abraço do projeto. E para quem não conhece ou para quem não sabe ainda, eu vou deixar o Instagram dele aqui na descrição. Rafael, pode ir lá no seu compromisso. Brigadão de Valeu, coração. obrigadão. Um abraço, pessoal. Tchau. E a gente vai seguir daqui, né?
Eu vou abrir o microfone agora da Gisele, do William e do Luciano, né? Agora, as perguntas vão ser direcionadas ao discípulo do Rafael Kreist, né? O Luciano, que é aluno dele. O Adalberto, daqui uns dias, vai ser discípulo dele também, né? Vai fazer o trabalho com ele. Fiquem à vontade para fazer a pergunta, né? Gisele e William, abram seus microfones, por gentileza. E Luciano, tá? Para ficar melhor, o William, faz as perguntas que está no bate-papo que não foi feito ainda, né? Perfeito. E aí a Gi e o Luciano respondem, né? Aí fique à vontade. E é isso. É isso, vou fazer a pergunta do Heberto, que agora eu vou pro Luciano. Você busca, através da hipnose, encontrar o caminho que o cérebro fez e, então, através da terapia, colocar o trauma no lugar? Bom, vamos lá. Eu vou responder com base 100% aqui no que eu aprendi no curso para ser o mais fidedigno possível com o que o Kreist responderia, tá? Não, a hipnose é usada como, digamos assim, um caminho para o subconsciente, entendendo que